Queridos, nosso pastor não pôde estar aqui hoje conosco, não sei se já foi avisado, né? Mas nosso pastor está indo ali para a igreja de Belém, fazendo uma visita ali no campus. Os irmãos lembram que o pastor também é presidente do presbitério, e ali naquela região ali de Belém, na primeira igreja, chegaram 2 casais de missionários, né? Chegaram em fevereiro, e o pastor ainda não pôde estar lá, né? Ainda não pôde lá fazer a recepção dos missionários, né? Conversar com eles, né? Então eles chegaram, já estão trabalhando no campo, e o pastor, como presidente do presbitério, só agora pôde fazer uma visita ao campo, conversar pessoalmente com os pastores ali, com os missionários. E ele deu início, né, uma série de mensagens sobre o culto, né? Então vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 4. Será que é possível nós prestarmos um culto a Deus e Deus não se agradar do nosso culto? Será que é possível estarmos na presença do Senhor, na casa do Senhor, na presença dEle, no ambiente do culto, e nos revoltarmos contra Deus, e na impossibilidade da nossa revolta contra Deus, a gente desforrar em cima de Deus, a gente desforrar em cima do nosso irmão? Será que é possível isso? Será que é possível, diante de um culto nosso, que Deus não se agradou de nós, não se agradou da nossa adoração, e nós, na impossibilidade de pegar Deus no gogó, a gente odiar nosso irmão? Ou, nos contextualizando para nós, será que é possível a gente ficar com inveja dos dons que Deus tem dado ao nosso irmão ou à nossa irmã, e nós em nosso coração o matarmos? Tudo isso dentro do ambiente do culto. Gênesis capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Amém? Como nós vamos ler até o 16, eu quero ler somente até aqui, né? Nós vamos refletir até o versículo 16. Queridos, antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, no texto propriamente dito, a gente precisa entender o contexto que envolve, né? Esse livro é o primeiro livro da Bíblia, né? É o livro de Gênesis, escrito por Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que assim, ele não escreveu tudo e só depois de pronto começou-se a fazer cópias e distribuir para o povo. Não. O primeiro livro que ele escreve é Gênesis. Por quê? Para contar a história do seu povo, né? As origens. O livro de Gênesis é o livro das origens. E quando o livro de Gênesis começa a ser conhecido pelo povo peregrino, né? Ou pelo povo a peregrinar no deserto, algumas práticas já são conhecidas.
Às vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem a impressão que o povo primeiro conheceu, né, o livro de Gênesis, e só depois conheceu as práticas do Levítico, as práticas das ofertas, né? Mas não, quando o povo recebeu o livro de Gênesis, eles já faziam sacrifícios, eles já conheciam o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, eles já sabiam das ofertas de cereais, das ofertas do fruto da terra, eles já sabiam também das ofertas de animais, dos sacrifícios de animais, que deveriam sacrificar, né? Então, quando o povo tem contato com o livro de Gênesis, o sistema de sacrifícios e de ofertas já está em andamento, né? Não é que primeiro se escreveu o Levítico para depois o povo começar a sacrificar, não, né? Vocês vão observar que no Pentateuco, principalmente nas partes de mandamento, Deus dizendo assim, vai, diz, né, diz ao povo, fala ao povo, né? É Deus dizendo para falar, né? Só que depois veio a escrita, diferente quando Jesus trata lá em Apocalipse com as igrejas, né, lá da Ásia Menor, e diz, escreve isto, né? Escreve isto. Não, no Antigo Testamento, no início ali no Pentateuco, a ordem era falar. Primeiro a palavra, a lei era transmitida oralmente, depois veio a escrita, né? Então, queridos, o livro de Gênesis, ele é dividido em 12 partes, né? Cada parte começa com um texto, estas são as gerações, ou estas são as origens, né? Livro da geração de Adão, né? Das gerações de Adão. Então, o livro de Gênesis é dividido em 12 partes, são 12 origens. Aqui nós estamos na segunda parte. Essas partes que o livro de Gênesis é dividido, nós conhecemos a Bíblia já dividida, né, em capítulos e versículos, ela não era dividida assim. Então, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele não escreveu dividido em capítulos e versículos, mas ele escreveu usando uma estrutura dizendo, estas são as origens, estas são as gerações, né? E nós estamos aqui justamente nessa segunda parte, né? A primeira parte do livro de Gênesis vai do versículo 1 do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, né? E essa segunda parte vai do capítulo 2, versículo 4 até o capítulo 4, versículo 26. Os judeus vão chamar essas partes de Toledote. É uma palavra que significa gerações, né? Então, nesse momento aqui, observe, no primeiro Toledote, na primeira parte do livro de Gênesis, os céus e a terra não são antagônicos. Não há uma diferença, uma distinção no sentido de a terra é impura, o céu é puro, a terra é profana, é comum, e o céu é santo. Até o versículo 3 do capítulo 2, né, ou até a queda propriamente dita, né, até o pecado entrar na humanidade, tanto a terra quanto o céu são expressões da santidade plena de Deus e da sua glória. Não são antagônicos, os céus e a terra não eram antagônicos até a queda, né? A terra, a criação, a natureza, antes da queda, toda expressava a glória de Deus, toda ela expressava aquilo que Deus é em sua plenitude, né? Tanto é que no capítulo 2, o início do capítulo 2 até o versículo 3, diz o quê? Que Deus santificou, né, o sábado.
Todos os outros dias da criação é dito o quê? Que houve tarde de manhã, primeiro dia, houve tarde de manhã, segundo dia, houve tarde de manhã, terceiro dia. Quando chega no sétimo dia, não existe essa expressão houve tarde e houve manhã. Não existe essa expressão lá a respeito do sétimo dia. Por quê? Porque toda a criação é a expressão daquilo que Deus é. E Deus viu que era muito bom, né? A última expressão que nós encontramos de Deus a respeito da criação, e que Deus teve satisfação da sua criação, né? Só que com a queda, a terra é amaldiçoada por Deus. Deus chega para Adão, né? Primeiro fala com a serpente, né? Depois fala com a mulher, depois fala com o homem, e diz para Adão: maldita, por tua causa maldita é a terra. Ele amaldiçoou a terra por conta do pecado consumado, né? Observe, queridos, que quando Lúcifer e os outros anjos caídos pecaram, não é dito que o céu ficou amaldiçoado, não é dito que a queda, o pecado, a rebelião dos anjos tornaram o céu maldito, mas da terra é dito que quando o ser humano peca, a terra é amaldiçoada. Do céu não é dito isso, né? Então aqui, a partir da queda, nós começamos a ver um antagonismo de céus e terra. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Quinze 45. Amém? Quem pode ler? Do 45 até o 50. Bem alto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a 50. Então percebam que após a queda há esse rompimento, né? Os primeiros leitores de Gênesis já estão habituados com um sistema de sacrifícios e de ofertas do fruto da terra, né? Observem isso. Observem que Moisés, escrevendo um relato do culto de Caim e Abel, e consequentemente também da morte de Abel, do assassinato por parte de Caim, ele está mostrando a força do pecado, o quanto o pecado corrompe. Observe que no primeiro casal, eles estão no jardim do Éden. Deus criou toda a terra perfeita e ainda por cima plantou um jardim no Éden.
Éden significa lugar de prazer, de deleite, de delícia. Então, e colocou aquele primeiro casal no melhor lugar ainda, né? Se a terra toda já era perfeita, Deus colocou em um lugar com mais perfeição ainda. E houve queda ali, e houve pecado, e houve desobediência, e houve violação da lei, e houve violação da vontade de Deus. E Deus amaldiçoou, e Deus puniu, né? E agora, e houve advertência, Deus advertiu lá no Éden: olha, vocês podem comer de todos os frutos, menos, né, da árvore que está no meio, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Então, há um cenário, há uma advertência, há uma violação, há um julgamento também. Deus julga o primeiro casal, julga a serpente, e há a execução da pena. Então observe, há um cenário, há uma advertência, há uma violação, há um julgamento e há a execução da sentença desse julgamento. Essas cinco partes, Moisés repete aqui na história de Caim e Abel, para mostrar a força do pecado, o que o pecado pode trazer como consequência para nossas vidas, né? Então o cenário agora mudou, não é mais o jardim do Éden. Agora o cenário é um local de culto, é um lugar de adoração. Observem, queridos, o que é dito de Abel. Observe o que é dito de Abel. De Caim é dito o quê? Que ele é o mais velho. O que mais? E que a sua mãe disse assim: ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. A palavra Caim significa possessão, aquilo que foi adquirido. Mas observe, de Abel não é dito nada. Sempre na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, quando se dá o nome de uma pessoa, se diz o motivo daquele nome, mas de Abel não é dito o motivo do nome, somente diz que colocou o nome de Abel. Não é dito porque colocou o nome de Abel. O significado de Abel é até complicado de se achar, né? Em uma língua próxima lá daquela região, Abel significa filho, mas aqui a palavra Abel é o mesmo raiz do verbo que significa vaidade, sopro, né? Coisas vãs. Por exemplo, lá em Eclesiastes, quando diz vaidade de vaidade, tudo é vaidade, é o mesmo, o verbo lá de vaidade é a mesma raiz da palavra Abel. Quando diz que os ídolos são vãos, são coisas vãs, é essa mesma raiz. Então, de Abel é dito que o nome dele significa vaidade, sopro, algo vã, algo passageiro, mas não diz o porquê que ela colocou esse nome nele, né? Não diz o porquê que ela colocou esse nome nele. E é dito que ele é pastor e que Caim é lavrador. Observem, o povo já conhece um sistema. Quem está lendo Gênesis, o povo que recebe primeira vez, o primeiro povo que recebe o livro de Gênesis, já conhece que deve ofertar a Deus sacrifício de animais, e já conhece pela palavra, já conhece pela lei, já receberam o mandamento que também deve ofertar ao Senhor o que? O fruto da terra. Eles já conhecem isso. Quem está lendo Gênesis pela primeira vez lá, há quase 3.000 anos atrás, quase 3.000 não, quase 2.000 anos atrás, época de Moisés, é isso mais ou menos, já conhece o sistema de sacrifício, e já sabe que quando vai se ofertar a Deus, tem que ser o quê? O pior, não é isso? É isso, gente? Tem que ser o melhor, é a primícia que era ofertada a Deus, a primeira parte, o primeiro fruto da colheita, o primogênito. O sacrifício da Páscoa tinha que ser o cordeiro mais novo, sem mancha, o mais perfeito,
Então, para Deus não podia se ofertar qualquer coisa. Moisés, através da história de Caim e Abel, está reforçando na mente do povo o quê? O sistema de sacrifício, que eles devem o quê? Oferecer a Deus um sacrifício perfeito, como Deus ordena, como Deus espera, como Deus institui. É isso que ele está trazendo à memória do povo com a história de Caim e Abel. Observe que a palavra diz que Caim trouxe um sacrifício e que Abel também trouxe, não é isso que está na sua Bíblia? Tem diferença nesse verbo trazer aí? De um é dito trouxe, de outro também é dito e também trouxe, não é assim? Só que lá no texto está diferente, né? Na língua que foi escrita é diferente. O verbo trazer é o mesmo verbo, só que para Caim o verbo está na forma imperfeita. O que é um verbo no hebraico uma forma imperfeita? É algo que está acontecendo, não está concluído. É como se Abel fizesse assim, Caim fizesse assim. Ali está o altar, vou levar minha oferta a Deus. Não, espera aí, vou trocar por essa bem aqui. Não, mas está... Não, espera aí. Essa outra bem aqui. Como se ele não se decidisse. Como se ele quisesse ofertar qualquer coisa a Deus, de qualquer maneira. Não aquilo que Deus esperava dele, mas aquilo que, ao seu ver, era o suficiente para Deus. O erro, alguns comentaristas colocam que o problema... A distinção de Deus ter aceito o sacrifício de Abel e não ter aceito de Caim é porque Abel ofereceu um sacrifício de sangue, e a palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas no Antigo Testamento também está instituído a oferta de cereais, a oferta de frutos da terra, e Deus aceitava, está lá em Deuteronômio 28, está lá. Então, a diferença estava na motivação de cada um. De Abel é dito que ele entregou o que? O primogênito e as gorduras, ele entregou as primícias. Do sacrifício de Caim não é dito isto, né? Deus se agradou do sacrifício de Abel, mas não do de Caim. Mas não se agradou de Caim. A palavra agradar também é a mesma. Só que aí há uma inversão. Quando é dito que Deus se agrada do sacrifício de Abel, o verbo está no imperfeito. É tipo assim: Deus se agradou e continuou se agradando. Sabe quando a gente faz alguma coisa legal, né? Algum desenho, alguma coisa, e você depois fica admirando aquilo que você fez, né? Não é assim? Alguma coisa que a gente tem por estima e a gente gosta e continua gostando, ama e continua amando. Ou alguém faz alguma coisa para você e você de vez em quando lembra, poxa, foi tão legal e tal, você continua gostando. Quer dizer, o sentimento de se agradar não cessou. Mas Deus não se agradou de Caim. Deus não cessa de se agradar do sacrifício de Abel, mas ele não se agrada do de Caim, né? O que isso quer nos ensinar? Abel está sacrificando o melhor. Ele está sacrificando o melhor gado, aquilo que é mais forte, aquilo que vai dar, que seria no mundo agrícola, no mundo da pecuária, seria aquele reprodutor, o de mais força, o que iria reproduzir os melhores filhotes depois. Mas ele está confiando em Deus. Caim não confia no Senhor. O sacrifício de Caim é um sacrifício sem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, somente a fé nos leva a ofertar o melhor de nós para Deus. Somente a fé nos leva a ofertar o que de melhor nós temos,
Na verdade, é a fé que faz a nossa oferta ser a melhor possível para Deus. Amém, queridos? Se nós viemos para o ambiente de culto, e a primeira motivação de vir ao culto não é adorar a Deus, a gente precisa rever nossos caminhos. Se a gente vem para o culto para adorar o Senhor, e diz: rapaz, eu vou para o culto hoje porque eu tenho que falar com fulano ou beltrano, né? A gente precisa rever nossos conceitos, né? Então Deus se agradou. Agora observe uma coisa, queridos. Deus dá uma advertência. O semblante de Caim decai e ele se ira muito. A palavra irá aí significa inflamar, queimar, arder. E ele se ira contra Deus. Ele se ira a tal ponto do seu semblante o entregar. A Simone disse que é impossível ficar zangado e as pessoas não perceberem, né? Ela disse que minha cara, meu olhar mata qualquer um. Que às vezes eu não falo nada, mas a cara que eu faço já diz todo o sentimento que eu tenho dentro, né? Assim estava Abel, ou Caim. Ele se irou fortemente a ponto de que o semblante dele caiu, se mudou, se transtornou. E agora nós vemos a parte da advertência. O Senhor disse a Caim, versículo 6: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Quer dizer, o pecado está recostando a porta. Porta aqui não é o sentido do móvel que nós colocamos ali na entrada para abrir e fechar. Porta é justamente aquela abertura ali. Ele está dizendo para Caim: olha, tem uma abertura aqui que o pecado está encostado nela. Está quase passando a fronteira dela. Porta aqui não é o móvel que nós colocamos ali para abrir e fechar. Porta é a abertura que está ali. Ele está dizendo: olha, você está com uma abertura para o pecado. Tu te arrepende. Te arrepende desse teu sentimento, porque esse sentimento vai produzir um estrago na tua vida. Lembra o que Tiago fala, né? Sobre o pecado, sobre a concupiscência, né? Os processos que a concupiscência no nosso coração e depois dá luz ao pecado. Pois é, Deus está fazendo essa advertência aqui a Caim. Se tu te arrepender, tu não vai ser aceito, né? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, o pecado está à entrada, e sobre ti será o seu desejo. Quer dizer, se tu não te cuidar, o pecado vai dominar a tua vida. E qual era o pecado de Caim aqui? Só para lembrar. Qual era o pecado de Caim aqui, queridos? A inveja. A inveja de quem? De Deus? Não, a inveja do seu semelhante, do seu irmão. E isso aqui é um ambiente de culto, é um ambiente de adoração, de louvor a Deus. E Caim está nutrindo um sentimento de inveja. Ele está descontente com Deus e inveja o seu irmão, porque o seu irmão teve o sacrifício aceito, dele não. Isso é um alerta para nós, de quando a gente vê Deus abençoando o nosso irmão e a gente fica com inveja, fica com ciúme, de quando Deus está abençoando a vida de nosso irmão, de nossa irmã, e a gente fica dizendo: por que Deus não faz assim comigo? Quando a gente vê Deus usando o nosso irmão e a nossa irmã, e em vez da gente se alegrar porque Deus está usando o nosso irmão e a nossa irmã, e a gente fica nutrindo um sentimento de inveja, de ciúme, de cobiça.
Cuidado, queridos. A propósito, o 10º mandamento é: não cobiçarás. Não cobiçarás, né? Aí tem toda aquela lista, né? É interessante nos 10 mandamentos Deus colocar o último, a cobiça, porque a cobiça é algo subjetivo dentro do coração do ser humano. Como é que alguém pode saber que eu estou cobiçando algo do meu irmão, algo da minha irmã? Como é que alguém pode saber que eu estou cobiçando a posição, aquilo que Deus tem feito na vida do meu irmão e da minha irmã? Através do ciúme e da inveja. Eles nos denunciam que há a cobiça no nosso coração. Se tu não cuidar disso, Caim, o teu pecado, o pecado jaz à porta e ele vai entrar e ele vai te dominar. Mas és tu que deve dominar sobre o pecado. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Aqui nós temos, eu disse no início que o livro de Gênesis é o livro das origens, ou dos primórdios. E aqui nós temos o primeiro assassinato, ainda na primeira família da terra. Observe o estrago do pecado. Observe o quanto o pecado foi forte contra a nossa vida, a ponto dos primeiros irmãos de sangue, um matar o outro. Observe a devastação que o pecado traz sobre a nossa vida. O quanto ele se apodera de nós e faz com que nós façamos aquilo que nós não desejaríamos fazer. Observe isso. No primeiro cenário de Gênesis, lá no Éden, onde aconteceu a queda, observe que Eva foi persuadida a pecar. Eva pecou sendo persuadida por uma serpente, por Satanás, pelo inimigo de nossas almas. Ela foi persuadida. Aqui Caim não aceita ser dissuadido por Deus. Observe o quanto o pecado ainda naquela primeira família, ele se avoluma na vida do ser humano. Eva, ela foi persuadida a pecar. Deus tentou impedir, eu vou usar essa palavra mesmo, Deus tentou impedir o pecado de Caim. Ele tentou dissuadir Caim a não pecar. E Caim não aceitou ser dissuadido por Deus, nem sequer por ele, por Deus. O pecado já estava tão entranhado naquele ser humano que ele não aceitou nem ouvir a voz de Deus. Quantas vezes nós não somos assim em nossa vida, queridos? Eu e você. Quantas vezes o pecado não toma tanto conta da minha vida que eu não quero ouvir a palavra de Deus, que Deus está me alertando, está me mostrando o fim, o que vai acontecer, está me mostrando as consequências e eu não estou nem aí. Quantas histórias nós conhecemos de irmãos que foram avisados por Deus? Quando eu digo irmãos que foram avisados por Deus, não é só quando Deus fala ao coração, ou a pessoa ouve a voz, mas quando vai um culto e ouve uma pregação, quando o irmão mais chegado chega, meu irmão, olha, o que está acontecendo? Isso aqui não vai acabar bem. É Deus te alertando, meu irmão. É Deus te alertando, minha irmã, para as consequências. Quantos de nós nunca ouvimos, ou já ouvimos várias advertências de Deus através de pessoas, e nós insistimos no erro, e as consequências vão vindo, vão derrubando a gente. Deus advertiu, né?
Deus advertiu a Caim. Mas o que acontece? Ele peca, ele comete o pecado. O pecado de Caim se materializou no sangue derramado de Abel. Jesus vai mais profundo e diz: olha, lembra? Ouviste que foi dito: não matarás, não assassinarás. Porém eu vos digo que aquele que em seu coração odiar o seu irmão, no seu coração já o que? Já o matou. O Evangelho, a lei buscava tratar a consequência do pecado, buscava tratar o resultado do pecado. O Evangelho quer tratar a raiz do pecado, quer cortar o mal pela raiz. O provérbio diz que de tudo que tem que guardares, guarda o teu coração, porque dele procede o que? As fontes para a vida. Esse texto quer dizer, olha, é do ser humano interior que procede as decisões dele, e com elas as consequências. Então há uma violação aqui. Deus advertiu e agora nós temos a violação. Assim como no Éden, Deus advertiu e houve uma violação da vontade de Deus, aqui também Moisés, escrevendo Gênesis, ele está repetindo como é o processo de queda, como é o processo de sedução do pecado, ou como é o nosso processo de queda, de tropeço. E agora no versículo 8 há a violação, como nós lemos. Caim matou Abel. E nós vamos ver agora que há o que? Um julgamento. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Alguém lembra de Deus fazendo essa pergunta anteriormente? Adão, onde estás? Deus pergunta para Abel, para Caim: Caim, onde está teu irmão? Qual é a resposta de Caim? Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Ele não se arrepende. Ele não está arrependido do que ele fez. Sou eu guardador do meu irmão? Sou eu responsável pela vida dele? O Senhor não se agradou dele, por que o Senhor não cuidou dele? E eu que tenho que dar conta agora da vida dele? O Senhor não atentou para o sacrifício dele e rejeitou o meu? Por que eu tenho que dar conta da vida dele? Queridos, observe uma coisa: Caim está revoltado com Deus, mas ele não pode pegar Deus no gogó, ele não pode matar Deus. Ele vai em cima do seu irmão para desforrar aquilo que ele gostaria de fazer com Deus. Às vezes nós fazemos isso. Às vezes a gente não se sente abençoado por Deus, às vezes a gente não se sente ouvido por Deus, às vezes a gente acha que Deus não está atendendo a nossa oração, não está olhando para a nossa vida, e nós começamos a olhar a vida do nosso irmão e de repente, poxa, tudo de bom acontece com a vida dele, e a gente começa a ter inveja, começa a ter ciúme, começa a matar aquele irmão, aquela irmã em nosso coração. E disse Deus: que fizeste? O sangue de teu irmão clama. Essa palavra clamar aqui significa grita, chora, esperneia a mim desde a terra.
que aconteceu? Deus amaldiçoou a terra na queda. É bem verdade que Deus amaldiçoou a mulher, Ele joga uma sentença sobre a mulher, diz: olha, eu vou multiplicar as dores no parto, teu parto. O teu desejo será para o teu marido e ele vai te dominar. Mas Deus não disse para a mulher: tu és maldita. Deus, quando fala com o homem, com Adão, nesse momento Adão já toma o nome dele para si, nome Adão para si, e diz: olha, maldita é a terra, do suor do teu rosto tu vai comer, a terra vai produzir abrolho, tua vida vai ser difícil. Mas Deus não diz diretamente para o ser humano: tu és maldito. Deus não diz isso diretamente para o primeiro casal. Mas olha só o que Deus diz para Caim. Ele diz que ele é maldito. Agora, maldito és tu desde a terra. Tu és maldito desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Caim está arrependido? Não. Você lembra daquele ladrão na cruz? Que os dois praguejavam, mas de repente um caiu em si, a fé brotou ao seu coração, ele caiu em si, olhou o outro praguejando, ele disse: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condição. Nós estamos sofrendo a sentença pela culpa de nossos pecados, de nossos erros. Aquele ladrão diz: não, eu mereço estar aqui nessa cruz, eu aceito essa sentença sobre mim. Caim não aceita a sentença, ele não aceita a vontade de Deus. Ele não aceitou a vontade de Deus, ele foi contra a vontade de Deus, e ele não aceita a sentença de Deus contra a vida dele. Queridos, quando Deus estiver derramando o seu juízo sobre nossa vida, é para nós aceitarmos. Mas Caim estava tão obstinado, tão duro de coração, que nem a sentença do juízo de Deus sobre a vida dele, ele aceitou. Você não vê Adão e Eva contendendo contra Deus, não, essa pena é demais pesada para nós. Eles aceitam a restauração, eles aceitam o tratar de Deus. Caim não aceita. Por que que muitos de nós às vezes vivem uma vida de miséria, de sofrimento, uma vida de angústia, de um coração todo o tempo triste, e às vezes a gente fica culpando Deus, Deus está querendo tratar a nossa vida, está tratando a nossa vida, e nós não percebemos isso. Nós não percebemos que Deus às vezes usa o sofrimento em nossa vida para nos tratar, para amolecer o nosso coração. Às vezes nós somos pior do que o povo que foi para o exílio, porque o povo foi para o exílio, sofreu, mas nunca mais foram acusados de idolatria, de adorar a Deus de outras nações. Caíram no legalismo, sim, mas eles foram tratados da idolatria. Quantos de nós às vezes estamos debaixo de um juízo de Deus, recebendo a consequência do nosso pecado, dos nossos erros, das nossas decisões, e a gente não percebe isso, e a gente continua se debatendo contra Deus. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, serei fugitivo, vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar vai me matar? Ele já estava com medo,
da morte mesmo. Queridos, vocês já perceberam que aquilo que nós, às vezes, vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de falar mal da vida dos outros. Eu gosto de falar mal da vida dos outros. Eu gosto de me juntar com alguém e ficar tesourando. Eu gosto tanto disso, eu gosto tanto de fazer isso, que quando eu vejo Júnior e Thailson ali, mais Jefferson, conversando ali, eu penso que eles estão falando mal de mim. Os nossos maiores dilemas, nossos maiores erros, as nossas maiores fraquezas, os nossos maiores pecados, nós cometemos tanto, somos tão acostumados com eles, que nós transferimos para o nosso irmão. Nós estamos tão obcecados com o nosso pecado, nós estamos tão obcecados com o nosso erro, nós estamos tão cheios dele, que nós, quando olhamos o nosso irmão, nós dizemos que está fazendo a mesma coisa. Ele está dizendo: pronto, eu matei meu irmão, alguém vai me matar também. Isso acontece conosco ainda hoje, queridos. Se eu tenho uma mania de perseguir as pessoas, eu vou achar que as pessoas estão me perseguindo. Medimos o outro pela nossa régua. Pronto, vão me matar também, eu tirei a vida do meu irmão, vão tirar a minha vida também. Um dos filhos de Caim, Lameque, Caim está com medo. Observe como o pecado vai se avolumando. Caim está com medo de alguém tirar a sua vida. Lameque está dizendo: olha, se mexerem comigo, se me ferirem, eu mato. Ele não está nem aí para isso. Já ficou banalizado. Com Lameque o pecado, o assassinato, o amor pela vida já está banalizado. Já não há mais amor pela vida, já não há mais respeito pelo ser humano. E isso ainda estamos falando ainda dos primórdios da humanidade. O que o Senhor diz? Olha, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. Deus está dando um salvo-conduto para Caim. Deus está dizendo: olha, tu não... Quando eu perguntei pelo teu irmão, tu me afrontou perguntando: sou por acaso guardador dele? Mas eu vou te guardar na tua caminhada. Ninguém vai te matar não. Tu me afrontou me perguntando por que eu não estava guardando ele. Porque foi isso que Caim quis dizer. Eu vou te dar um salvo-conduto, você vai sofrer a sua pena, e ninguém vai lhe matar. Você não vai ter a sua pena atenuada pela morte. O que Deus está dizendo para ele? E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Aí tem gente que a gente não vai entrar naquela discussão, qual é o sinal de Caim, não vamos entrar nisso. Mas Deus deu um salvo-conduto para Caim, dizendo: ninguém vai te matar. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. A palavra Nod significa peregrino. Esse texto está escrito para nos dizer que mesmo no ambiente de culto, mesmo na vivência da comunidade de fé, nós podemos odiar nosso irmão e podemos principalmente oferecer um culto a Deus que ele não se agrada.
E qual é a resposta para isso? O que Deus faz? Como Deus soluciona isso? Como Deus resgata a nossa história? Capítulo 4, versículo 25 e 26. Assim como Deus providenciou vestes adequadas para Adão e Eva, a justiça deles, que não tapava todo o seu pecado, Deus viu aquele fruto da justiça da mão deles, não solucionando o problema deles, Deus providenciou vestes de pele de animal para eles. Deus os restaurou. Assim Deus também faz aqui. Versículo 25. E 26. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Observa agora o tratamento que Eva dá a esse outro filho. Dá o nome de Sete, que significa compensação. Deus estava compensando ela. A Sete, versículo 26. Nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Enos, que significa homem. Daí começou a invocar o nome do Senhor. Deus está restaurando a humanidade. Não há pecado, não há consequência do pecado, não há devastação que o pecado produza que Deus não possa restaurar. Aqui o Senhor traz Sete, de Sete, do filho de Sete se começa, Enos, começa-se a invocar o nome do Senhor, começa-se a aclamar o nome do Senhor. Observe aqui, queridos, nós já estamos encerrando. Moisés, nesse texto, ele está explicando uma coisa. Existe uma semente. Existe dois tipos de seres humanos. Existe aqueles que possuem fé, aqueles que buscam agradar a Deus, e existe aqueles que querem viver em desconformidade com a palavra de Deus. O relato de Gênesis aqui, Deus, através de Moisés, está dizendo: olha, há uma semente, há duas sementes, há a semente corruptível e há a semente incorruptível. Deus está dizendo: olha, aquele Redentor que eu prometi lá em 3,15, eu vou trazê-lo. Aquele Redentor que eu prometi, ele vai vir. Abel representava a geração da semente que traria o Criador, que traria o Redentor, o Salvador, o Messias. Mas foi morto pelo seu irmão. Aquela vitória aparente das trevas não foi suficiente. Deus tem o controle da história, amém, queridos? É da geração de Sete que vem o Messias. Se Caim representa a humanidade corrompida, a humanidade que não tem restauração, a humanidade que não
é recebida por Deus, a humanidade que não agrada a Deus, que não tem acesso a Deus, que Deus não se atenta, não se satisfaz com nada do que ela faça, Deus providenciou 7 para dizer: eu estou tratando da restauração de todas as coisas. Deus traz 7 hienos para dizer: a minha promessa vai se cumprir, eu vou restaurar todas as coisas. Como nós podemos aplicar isso para nós hoje? Se o nosso culto, a minha adoração, a sua adoração não está agradando a Deus, há um meio, há como isso ser restabelecido: é ouvir na palavra de Deus, é ouvir na vontade do Senhor, é invocando o nome do Senhor. De 7 teve um filho, Enos, e aí se começou a invocar o nome do Senhor, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a nossa adoração é falha, há a palavra de Deus para nós. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Pai santo, Pai bendito, nós te adoramos, Senhor.